Mas ó, agora a gente vai falar de um assunto que acho que muitas mulheres já tiveram ou conhece alguma mulher que já teve, né? Então faz o seguinte, já manda sua mensagem pra gente, 1299-605-7731, porque a gente vai falar sobre melasma. Vamos lá? Vamos lá. Pode ir. Olha só, agora a gente vai falar então sobre a saúde da nossa pele. Entre muitas queixas dermatológicas mais comuns nos consultórios e estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia está, aí o melasma. E pesquisas apontam que até 35% das mulheres brasileiras podem desenvolver a condição em algum momento da vida. E eu já disse que a gente está falando do melasma. A condição, ela não causa dor e nenhum outro efeito no corpo. Embora seja bastante comum, ela também pode afetar a nossa autoestima. Pois é. Além de gerar muitas dúvidas, por que essas manchas aparecem? O que pode influenciar o agravamento delas? E quais são os cuidados ideais? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora e quem esclarece de vez todas as dúvidas sobre o assunto, sobre melasma, é a fisioterapeuta dermatofuncional Bárbara Alves. Ai, que bom te receber de novo. Seja bem-vinda, tá linda. Muito obrigada, que prazer estar aqui novamente, Gabi. Tudo bom? Pessoal de casa, boa tarde. Boa tarde, Tudo por bem, favor. meninas? Com licença, deixa eu me posicionar aqui. Fica aqui do nosso lado, ó, Fico. porque você trouxe, inclusive, aqui um exemplo, como se fosse ali o nosso rosto dividido em diversas partes, que eu acho que é a melhor maneira da gente introduzir o assunto, né, Abi? Exatamente. Explicando o funcionamento e quais são as partezinhas do nosso rosto. E é importante a gente falar para as pessoas, o que realmente é o melasma, porque às vezes qualquer mancha que a pessoa tem, ela também já fica um pouco confusa. Existe uma diferença? Existe sim, meninas. Que pergunta maravilhosa. Pessoal de casa, que prazer estar aqui falando desse assunto, que é um assunto tão delicado, tão importante, que acomete muitas pessoas, mulheres e homens também. Mulheres, meninas, numa maior quantidade, 90% do público hoje das pessoas que têm melasma são mulheres, mas 10% acometem os homens também. A Biane trouxe um assunto muito importante, porque muitas pessoas têm manchas, mas ficam na dúvida. Será que é melasma? Será que não é? Como eu devo tratar? E muitas vezes, numa tentativa desesperada de melhorar algo que incomoda muito no espelho, acabam utilizando receitas caseiras, produtos de indicação que viram vídeos na internet e muitas vezes essa mancha só piora. O melasma não é um simples depósito de pigmento, de melanina na pele. Ele envolve outras coisas internas, nós chamamos de desequilíbrios internos e metabólicos. De dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. E quando a gente entende que o melasma é uma mancha que acomete o nosso corpo, a nossa saúde, eu sempre digo que ele é um preditor de saúde. A nossa pele, ela é um sinalizador sobre a nossa saúde. Então, se a gente está bem, se a gente está triste, se a gente está doente, a gente consegue perceber, muitas vezes, só de olhar para a pessoa. E o melasma é um grande sinalizador da nossa saúde. Se você tem melasma, saiba que o seu corpo está tentando te mostrar que existe um desequilíbrio da sua saúde acontecendo. Nossa, é mais sério, É mais então, do que sério. simplesmente uma manchinha ali que você olha no espelho e não gosta. Exatamente isso. E é justamente por isso que o tratamento não deve ser feito utilizando produtos que a gente pesquisa na internet ou porque funcionou para uma colega. É necessário um tratamento de dentro para fora. Vocês comentaram aqui do mapa, e eu queria apresentar para o pessoal de casa esse mapa, que é muito interessante. Cada localização da mancha no nosso rosto, ela pode nos contar uma história. Isso é muito legal. Cada localização que você tem, um grande exemplo, por exemplo, aqui uma das manchas que mais acometem as pessoas, as mulheres que mais se incomodam, é nessa região aqui, ó, do malar, da maçã do rosto. Da bochechinha Da que é bochecha, alta, né? exatamente. Essa mancha, por exemplo, ela é sinalizada pela raiz do estômago. Então, quem possui azia, refluxo, má digestão, hipocloridria, pode manifestar mancha nessa região. Ou até outros desequilíbrios do sistema gastrointestinal. Se a pessoa, por exemplo, apresenta manchas nessa região no centro da testa, que é sinalizada pela mancha 1, ela pode ter desequilíbrios do intestino. Então, se ela sofre com constipação, se ela tem muita prisão de ventre, ou se ela tem muitas vezes um intestino mais solto,
a mancha ela pode sinalizar nessa região, no centro da testa. Então, olha quantas raízes existem por trás do melasma e cada órgão pode nos contar sobre um desequilíbrio, sobre um sintoma que essa pessoa pode ter. E o melasma, ele pode dar realmente no rosto inteiro ou tem umas regiões que são mais comuns? Sim, o melasma pode acometer o rosto todo. E olha, uma característica bacana de diferenciar o melasma de outras manchas é porque normalmente é uma mancha acastanhada. Em algumas pessoas ela pode ser até acinzentada, mas é uma mancha mais acastanhada e ela é bilateral. Então, se ela dá de um lado do rosto, ela também dá do outro lado. Legal. Ou ela pode aparecer no centro da testa, no nariz ou no queixo. Diferente, por exemplo, da melanose solar, que são aquelas manchinhas, nós chamamos de mancha senil. É uma mancha redondinha, Sim. pequenininha, ela é bem delimitada. E normalmente ela não dá dos dois lados, ela pode dar de um lado, às vezes ela aparece do outro lado ou não. Muito comum nessa região das mãos, dos braços. Então, pessoas mais velhas que se expõem mais tempo ao sol podem ter. Mas agora eu toquei num assunto muito importante. Eu já ia fazer assim, ó, cutucar e virar. Porque todo mundo fala o seguinte, quem tem melasma não pode tomar sol de jeito nenhum, mesmo que seja no pé. Exatamente, olha Não só. As pessoas têm um pavor, um pânico de sol, principalmente quem tem a mancha. Hoje, na literatura, a gente vai encontrar que o melasma é uma mancha amarronzada causada pela exposição ao sol. Mas hoje a gente já sabe que o sol não é o único agente causador. Aliás, o sol ele é um fator agravante. Como o melasma é uma disfunção de cunho inflamatório, existem desequilíbrios internos, processos inflamatórios que acontecem dentro do corpo que fazem com que essa mancha se desencadeie. Mas o sol agrava, o sol ele não causa. No entanto, vocês já perceberam que existem, hoje eu atendo pacientes de todo o Brasil, e eu vou explicar para vocês como que a gente consegue clarear o melasma de qualquer lugar do mundo, 100% à distância. Eu atendo mulheres que moram em regiões muito quentes, por exemplo, como o Nordeste, mas eu também atendo pacientes que moram em países ou em regiões mais frias, que não tem tanta exposição nem tanta incidência ao sol. Então, se o sol realmente é o grande vilão, por que pessoas que não se expõem ao sol também têm a mancha? Então, isso é algo para a gente pensar. Veja só. Não estou orientando ninguém a sair com melasma no sol, com a mancha, se expor ao sol. Porém, o sol ele agrava, ou seja, uma vez que você tem o pigmento na pele, o sol bronzeia. Então, você vai se expor ao sol, aquela mancha ela pode ficar mais pigmentada. Fica mais evidente, né? Exato, ela fica mais acesa. No entanto, quando você vai à praia, quando você entra num carro muito quente, você pensa, a maioria das pessoas fala assim, nossa, parece que a mancha ficou mais pigmentada, a mancha está mais acesa. Mas o sol, ele é um fator agravante, ele não é o único fator causal. Existem mais de 15 raízes da saúde que estão por trás do melasma. O sol, ele pode agravar. Então, a gente realmente tem que tomar um cuidado. E o melasma, já que ele é uma questão, né, um problema que causa aí de dentro para fora também, ele pode melhorar em algum momento da sua vida se você tratar e depois se você deixar para lá, falar, esqueci disso aí, ele voltar? Sim, com certeza. Como é uma disfunção de cunho inflamatório, ou seja, dentro da rastreabilidade metabólica, dentro da consulta, através da leitura dos exames laboratoriais, nós vamos descobrir quais são os gatilhos por trás dessa mancha. Então, por exemplo, muitas pessoas acabam assimilando o melasma como uma mancha causada na gravidez, mas não é só gestantes que tem, no entanto que homens também têm essa mancha. Muitas pessoas acham que é uma mancha simplesmente hormonal e elas relacionam muito com o estrogênio, que é um hormônio feminino. O homem também tem, mas a mulher acaba tendo mais. Porém, existem outros hormônios que estão envolvidos no processo de formação dessa mancha. Insulina, glucagon, cortisol, o hormônio do estresse. Então, quando você entende quais são os gatilhos, e dentro da consulta a gente consegue descobrir isso, quais são os gatilhos envolvidos por trás dessa mancha, e de fato você começa a tratar de dentro para fora, se essa pessoa ela começa a adotar novamente os hábitos que inflamam. Exemplo, a resistência à insulina está muito relacionada com uma alimentação muito rica em açúcar, carboidratos refinados. Se é uma pessoa que vive num estresse constante, e muitas vezes, meninas, a gente chama de estresse silencioso, é um estresse que a gente não percebe nos pequenos detalhes. Então, se ela adota novamente os maus hábitos que ela tinha antes, que favoreceram o surgimento dessa mancha, e
deixa de lado o tratamento, sim, essa mancha pode voltar. Mas sabe o que é mais comum de ter efeito rebote hoje em dia? O que eu mais escuto no consultório é assim: doutora, as pacientes chegam sem esperança nenhuma, porque elas já investiram tanto, elas já gastaram tanta energia que elas chegam frustradas. E muitas falam assim: essa é a minha última alternativa. É a minha última vez tentando clarear essa mancha. E aí, quando eu começo a buscar, então vamos lá, deixa eu entender, o que você já fez para tentar tratar? Ah, eu já fiz laser, eu já fiz peeling, eu já fiz microagulhamento, eu estou usando esse clareador. Até porque a indústria dos cosméticos precisam lançar cada vez mais os produtos no mercado. Então, cada vez mais tem produtos novos, clareadores, prometendo clarear o melasma. Porém, agora a gente já entendeu que o melasma não é uma simples mancha, um simples depósito de pigmento. Está relacionada com um processo inflamatório interno. Então, quando eu tento tratar de forma isolada com procedimento estético e que eu agrido essa pele, essa mancha ela volta cada vez pior e os pacientes têm efeito rebote. É por isso que muita gente, hoje 99,9% das pessoas que já tentaram tratar, infelizmente tiveram efeito rebote. Por quê? Utilizou um produto, fez um procedimento que até melhorou momentaneamente de forma superficial. Mas o melasma é uma mancha profunda e essa mancha ela ganha força. Cada vez mais que você tenta tratar somente de fora para dentro, com cosmético, com produto clareador, com procedimento estético, essa mancha ela volta cada vez pior. E o segredo é tratar de dentro para fora. Boa. Vamos ver alguns antes e depois aqui? Vamos. Vamos olhar aqui. Pode Porque a gente colocar, quer saber, diretora. então, como trata, né? Já que é tão agressiva, olha lá. Olha E a o mais diferença. interessante, meninas, Muito que diferente. são pacientes que já tentaram tratar anteriormente e foram pacientes que nunca estiveram presencialmente no consultório. Olha. Nós tratamos 100% à distância, porque a partir do momento que você trata de dentro para fora, a pele responde. Lembram, a pele é um sinalizador da nossa saúde. Essa paciente tinha mancha bem localizada na região da testa, que é sinalizada pelo intestino, mapa né? facial do melasma, com o intestino. Vivia com constipação, prisão de ventre, ia ao banheiro uma vez a cada 2 dias. Isso não é normal. Nós temos um funcionamento intestinal de forma regular. Pode Tem passar, mais. diretora. Outra paciente também, ela tinha mancha bem delimitada na região 8, que é a região da maçã do rosto, Sim. que incomoda muitas mulheres. E na ela testa, né? tinha também na região da testa, sinalizada nas laterais pela raiz da bexiga. Então, pacientes que sofrem com muita candidíase de repetição, infecção de urina, ou que já tiveram infecção de urina de forma recorrente, o sistema urinário tem uma conexão direta com o nosso sistema intestinal. Então, a gente precisa tratar isso de dentro para fora. Tinha mancha na região 8, então tinha muita azia, muito refluxo. Então, sabe aquela pessoa que come alguma coisinha, aquele alimento cai, fica pesado no estômago, um estômago alto, uma sensação de barriga estufada? Então, a gente precisa pensar em tratar isso primeiro, porque depois a mancha clareia. Que maravilha. Diretora, tem uma foto que você falou de telespectador, é isso? Coloca pra gente. Um tem comentário, coloca pra gente. Ai, que Olha. legal. Pode ler, Aí Gabizinha. a Ilane, boa tarde, meninas lindas do meu coração. Há alguns anos atrás eu comecei a correr no parque aqui perto de casa. Ouvia o povo falar, Ilane, usa protetor solar. Eu respondia, eu corro bem cedinho, não é necessário. Aos pouquinhos meu rosto foi ficando manchado, fiz vários tratamentos e nada dava resultado. Mas com a graça de Deus, iniciei um tratamento, o resultado foi ótimo e perfeito. Sou uma nova mulher e a felicidade voltou a fazer parte da minha vida. Olha que linda que ela ficou. Que maravilhosa. Que bom, né? Tava realmente com bastante melasma ali. E a gente quer saber, então, esse tratamento. A gente pode até mostrar aqui os outros Pode. resultados, mas enquanto isso, vai falando pra gente como que a Sim. gente pode tratar, então. A primeira coisa, meninas, tem o melasma. Como eu faço para tratar? Primeira orientação, para de gastar dinheiro com um produto, porque não é isso que de fato vai trazer o clareamento. Pode até melhorar momentaneamente, mas a mancha volta. Então, o primeiro passo, dentro da consulta integrativa, eu vou aplicar um mapa facial para identificar quais são os possíveis órgãos envolvidos. Então, por exemplo, essa paciente tinha mancha na raiz 8, uma mancha muito pigmentada. Então, eu vou identificar e vou buscar, através da sintomatologia. Você possui dores de estômago, você possui azia, refluxo, má digestão? Então, dentro desses sintomas, eu vou aplicar um rastreio metabólico.
para identificar qual é o nível de inflamação, de intoxicação dessa paciente, tá? E aí, após isso, solicita os exames, ou caso o paciente já tenha os exames de sangue, ele pode trazer dentro da consulta, seja presencial, seja online, e depois disso, depois da gente passar pelo rastreio metabólico, por toda essa investigação dos sinais e sintomas, porque eu sempre falo, às vezes, meninas, os exames estão ótimos, os meus exames estão excelentes, mas eu tenho cansaço, fadiga, unha quebradiça, meu cabelo está caindo, eu sinto um sono ao longo do dia. Se você sente, você tem. Então, valores de referência muitas vezes não significa saúde. Então, essa investigação, desde o histórico da infância até a fase adulta, faz parte do desenvolvimento para a gente tratar as raízes do melasma. E só depois que eu descubro quais são as raízes, e muitas vezes não é uma só não, uma raiz pode estar conectada com a outra, como eu falei para vocês. Às vezes a raiz do estômago tem relação com o intestino, porque nosso corpo ele está totalmente conectado com a raiz da bexiga. Então, só depois de descobrir quais são essas raízes, eu monto um plano de tratamento de dentro para fora. E acredite se quiser, não é com procedimento estético, é tratando a raiz da inflamação. Que incrível, né? Isso é muito legal para a gente observar como tudo funciona ao mesmo tempo, né? E a nossa pele é o nosso maior órgão, então fique atento, porque o corpo sempre está querendo dizer algo pra gente. Bá, seja sempre muito bem-vinda. Adorei falar sobre isso, meninas. Obrigada. Espero que o pessoal de casa tenha aprendido agora de fato como tratar. Com certeza, E foi uma aula. Um prazer estar aqui. Obrigada. Os contatos dela estão todos na tela. Se tiver mais perguntas, já manda pergunta para ela, que ela volta para falar também de alguns produtos, tá bom? Adorei. Beijo. Um grande Seja sempre beijo. bem-vinda. Prazer Obrigada, estar meu aqui. amor. Um beijo. Volte sempre, Muito viu? obrigada. Incrível.